Opa, tudo bem, meus amigos? Semana 10 aqui da nossa discussão. Primeiro, parabéns, né, a todos que passaram na primeira fase. E hoje a gente vai discutir o caso, né, de lúpus eritematoso, que foi uma biópsia do couro cabeludo. O que é importante para a gente começar aqui nesse nosso primeiro estudo é que a gente deve fazer uma boa correlação clínica, né, com a história e o exame físico. A gente sabe que o lúpus eritematoso ele tem vários subtipos histológicos que vão se corresponder com subtipos clínicos. Então, assim, o dermatopatologista, ele quando tem um treinamento específico, ele consegue sugerir se essa lesão é de um lúpus agudo, de um lúpus subagudo e de um lúpus discoide, né? Então, claro, uma biópsia também bem feita, pegando uma porção que seja, né, exuberante, vai ajudar muito nesse diagnóstico clínico patológico. Então, a histologia básica do lúpus eritematoso consiste, né, numa dermatite vacuolar atrófica de interface. Então, para te dar esse diagnóstico, tem que ter lesão da camada basal, tá? E essa lesão da camada basal pode ser acompanhada de espessamento da membrana basal, que está aqui, né? E essa membrana é mais bem vista pela coloração do PAS. Quanto mais jovem esse lúpus, ou quanto mais agudo esse lúpus, ele tende a ter uma inflamação mais superficial. Se for uma lesão mais crônica, né, já indo para o grupo do lúpus discoide, vamos dizer assim, a gente vai ter uma inflamação mais profunda, perfeito? Além disso, o lúpus eritematoso pode apresentar dilatação de vasos, que são as telangiectasias, e uma deposição de mucina no intestício, perfeito? Vamos aqui, por exemplo, do caso da semana. Então, a gente tem uma hiperceratose com uma dermatite atrófica. Nós vamos ver, né, mais próximo, né, lesão vacuolar de interface. Nesse caso, tem até um pouco só de infiltrado inflamatório no intestício e que poderia circundar os anexos cutâneos, como folículo piloso e glândula sebácea. Quanto mais profundo, mais a tendência de eu pensar em lúpus discoides. Então, aqui, ó, uma hiperceratose com plug folicular, uma epiderme mostrando atrofia, e já aqui nesse aumento a gente consegue perceber um espessamento da membrana basal. Um detalhe, né, das telangiectasias, tem um certo edema que, se a gente usar a coloração do ferro coloidal, esse edema vai ser positivo para a mucina. E também já vemos de longe, né, esse espessamento muito bonito da membrana basal, super característico do lúpus eritematoso. Também pode ser visto, né, em casos de dermatobiosite. Olha aqui, né? Esse close aqui, um aumento de mais ou menos 200, 400 vezes, um grande espessamento da membrana basal, denotando essa lesão vacuolar de interface e o seu espessamento. Nem precisa de uma coloração especial para mostrar. Quando a gente fez a pergunta, né, eu botei os diagnósticos diferenciais, talvez mais sugestivos, de placas, né, com atrofia ou alopecia do couro cabeludo. Então, o líquen plano seria um dos grandes diferenciais, no qual a gente vai ter infiltrado liquenoide, então infiltrado de interface nos folículos pilosos. Então, existe uma agressão à parede do folículo piloso. Já não vai ter telangiectasia, deposição de mucina, e normalmente não acomete a epiderme interfolicular. No caso de uma alopecia frontal, uma alopecia fibrosante com padrão de androgenética, o nome já está dizendo, eu vou ter fibrose, vou ter infiltrado inflamatório linfocitário, e muitas vezes eu vou ter também miniaturização desses folículos pilosos, perfeito? O que não acontece no lúpus eritematoso. Claro que com o tempo as lesões de lúpus eritematoso vão levar a um quadro fibrótico, inclusive. E o FAPD, né, como o líquen plano, também não vão lesar a camada basal, nem fazer espessamentos de membrana, como eu comentei no lúpus eritematoso. Outro diagnóstico diferencial é a alopecia central cicatricial centrífuga, que clinicamente faz uma placa, né, com alopecia no vértice do couro cabeludo, em geral relacionado a alopecias de tração crônica. E ela é uma alopecia, vamos dizer assim, que pode ter um filtrado inflamatório linfocitário, com alguns plasmócitos, fazendo esse fusionamento de unidades foliculares, e em geral apenas unidades, no aspecto de óculos. Igual estou aqui usando meu óculos, né? Então a gente veria aqui um padrão de fusionamento de unidades foliculares. Também pode ter fibrose lamelar concêntrica, pode ter também alterações inflamatórias. Portanto, também não lesa a epiderme. Então, para a gente dar um diagnóstico de lúpus eritematoso, o ponto-chave principal é a lesão vacuolar da camada basal da epiderme, com esse espessamento da membrana. É uma doença eminentemente linfocitária, que você também pode, né, como outras colagenoses, ter alguns plasmócitos, né, no infiltrado inflamatório. E sim, né, para a vida real e também nas provas de especialista, é bom que a gente faça a correlação clínica para o melhor diagnóstico. Perfeito? Então, mais uma semana aí, semana 10, lúpus eritematoso. Meu nome é Daniel Badia. Vamos estudando que está chegando a prova da segunda fase do TED. Grande abraço.